Então, vamos fazer alguns comentários sobre, sobre essa situação. Ou seja, como nós vimos, eles variam sobre R ao cubo, um R ao quadrado e um sobre R. Um sobre R ao cubo é esse campo eletrostático. Seria o campo devido ao dipolo dielétrico que vai existir. E, evidentemente, que esse termo também, o 1 sobre R ao cubo e 1 sobre R ao quadrado, que é o campo indutivo, eles ambos vão predominar em distâncias curtas. E a distância curta, ele tem a ver, basicamente, isso aqui é o seguinte, se for fio, ele é mais ou menos o que a gente chama de limite, a fronteira entre os campos próximos e campos distantes, é dado por essa expressão aqui, ó, lambda 0 sobre 2π, que dá aproximadamente 1/6 de lambda 0, que na verdade é muito próximo da antena, efetivamente. Isso, para outro tipo de antena, não vai valer, ou seja, só vale para antenas de fio. As antenas que sejam, por exemplo, superficial, 3 sobre lambda 0, ou esse aqui, ó, 2D ao quadrado sobre lambda 0, onde D é a maior dimensão da antena. Então, essas aqui valem para outros tipos de antenas que a gente, não, evidentemente, não vai analisar aqui, né? E, então, para nós, começa a ser importante, até mesmo para a questão de compatibilidade, porque, normalmente, a antena vai afetar dispositivos que estejam razoavelmente longe da antena, não tão próximo. Então, a tua preocupação passa a ser o campo distante. E no campo distante, os termos 1 sobre R ao cubo e 1 sobre R ao quadrado, eles não são mais importantes. Então, por exemplo, para o campo distante, apenas o eθ. Então, aqui ele está dizendo BR, B vezes R é muito maior do que 1. Então, ficaria J, e dl sobre 4π, neta 0, beta 0, seno elevado a menos jb0r. Esse termo aqui, basicamente, vai dizer como é que fica o ângulo de fase, dividido por R. E no sentido, a θ. E também o campo distante vai ser J, e dl sobre 4π, beta 0, seno de θ, até porque E elevado a menos jb0r sobre R, no sentido Hφ. E aí, se você quer ver isso no domínio do tempo, você pode dizer que no domínio do tempo, você vai ter menos Em sobre R, seno de ômega, entre parênteses, T menos R sobre V0. Ou seja, a onda vai demorar uma certa distância e vai haver uma mudança de ângulo de fase. Conforme você vai variando a distância, você vai tendo uma variação do ângulo de fase do teu campo. Vale para o campo elétrico e vale para o campo magnético. O campo magnético, então, é esse termo Em sobre R dividido por neta 0. E neta 0, como nós vimos, é aquele... Neta 0, como nós vimos, é esse termo aqui, ó, que vale, na verdade, 120π, ou seja, 377 ohms. Esse cálculo aqui vai nos dar, o neta 0 vai ser 377 ohms, ou 120π. 120π. E aqui, então, a gente pode fazer algumas questões do chamado propriedade das ondas planas. As ondas planas, acontece que os campos são proporcionais a 1 sobre R, e a corrente I fasorial, dl fasorial e seno de θ. E aí nós temos que o campo distante, ou seja, o neta 0, é módulo do campo distante sobre o módulo do campo elétrico distante, dividido pelo módulo do campo magnético distante. E aí o que acontece é que os campos elétricos e magnéticos, eles são localmente ortogonais. E eles se propagam na outra direção, ou seja, são ortogonais entre si, e aí se você fizesse um produto escalar, que é o que está sendo feito aqui, ó, e produto vetorial, desculpe, o H, você vai ter o sentido de propagação dessa onda eletromagnética. E aí, como está dito, o termo do ângulo fasorial transforma-se num atraso no domínio do tempo. E aqui, ou seja, quando você tem essa questão... Tá bom, eu vou só escrever isso aqui. Eu acho que nós tínhamos feito lá, e nós podemos voltar a falar aqui agora. Eu vou parar aqui, rapidamente, só para a gente...
Deixa eu interromper a apresentação e deixa eu apresentar. Vamos lá. Aqui. Tá aqui. Então, olha só. Então, nós temos aqui, ó, o nosso... Tá bom. Aqui já dá para dar uma ideia. O eθ e o ângulo φ, e eles se propagam no sentido R. Mas o que eu gostaria de conversar mesmo é... Eu sei que não vai ficar muito legal isso, porque as páginas são diferentes, eu estou tratando de uma coisa, mas tudo bem. Deixa eu inserir mais uma página aqui. Assim. Pessoal, o que nós estamos dizendo aqui é que se você tem uma antena, essa antena, ela vai criar um campo a uma certa distância. Vamos chamar de R2 e aqui é R1. E a gente pode dizer, se R1 já é um campo distante, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vai por exibição. Se R1 já é um campo distante, acontece algo interessante. Ou seja, o decaimento do campo, o campo decai com o inverso da distância. Conforme se afasta. Conforme o campo se afasta da antena. Ou seja, nós podemos dizer que existe um campo E1, uma constante K, sobre R1 e o campo E2, uma constante K, sobre R2. Você pode imaginar de duas formas, ou seja, K é E1, R1 e K é E2 vezes R2. Então nós temos E1, R1, E2, R2. Então a gente pode dizer que E2 vai ser E1, R1 sobre R2. Então, conforme você aumente a distância, então é como se nós tivéssemos aqui um campo E1, e aqui um campo E2. E o campo, então, ele decresce. Ele vai decrescendo linearmente conforme ele vai se afastando. Então, isto obedece justamente porque você parte do princípio que a antena, ou seja, se aproxima a antena a um dipolo artesiano. Apesar de que a gente pode dizer que mesmo as outras antenas, elas também
vou acabar tendo essa... Eu consigo. Ah, que legal. Tudo bem. Tá bom, então vamos desenhar aqui. Então, o campo vai ter esse decaimento linear. 1 sobre R. 1 sobre R. Então, isso nós tínhamos visto lá em 927. Nós tínhamos visto lá. E eu volto a apresentar a tela inteira. E depois a gente vai comentar um pouco sobre essa potência. Aqui. Então, ele decai de forma esta aqui, ó. E2 é D1 sobre D2 vezes ED1, que é o que a gente tinha calculado ali. Então, o campo decai inversamente com o aumento da distância em relação à antena. Isso é válido para campos distantes do irradiador. Um outro ponto importante é o seguinte, ou seja, é a chamada potência de radiação, que a gente vai perceber o seguinte, que essa antena de polo artesiano, ela é um irradiador muito ruim. A gente vai comentar depois sobre outras antenas que são melhores irradiadores, mas a antena de polo é muito ruim irradiador. Olha só, então, isso aqui, claro, isso aqui a gente usaria o vetor de Poynting para poder calcular essa potência, mas aqui nos interessa nesse momento aqui é exatamente essa expressão, para dar uma ideia de, dado uma certa corrente, qual seria a potência que você poderia irradiar. Sabendo que DL é um termo bem pequeno e lambda zero pode ser, por exemplo, para 150 MHz, lambda zero seria 3 metros. Isso em 150 MHz. Né? E aqui a gente pode calcular o valor IRMS. Potência irradiada dividido por IRMS ao quadrado. Então daria 80 π, a gente calcularia a resistência de radiação. 80 π ao quadrado, DL sobre lambda zero ao quadrado. Então, provavelmente aqui é só para a gente ter uma ideia. Só para a gente ter uma ideia. Tá bom, vamos ver se a gente consegue apresentar os dois aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu sei que ficou pequeno, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que ele não vai aceitar. Esse é o problema. É que ele não aceita. Ele não aceita aqui. Então, eu vou interromper. Eu vou interromper isso aqui. Vou jogar para cá. Vou jogar esse para cá. E eu vou apresentar de novo uma tela inteira. Mas a tela inteira vai ser essa daqui. Vai ficar pequeno, eu sei para você. Mas vamos ver se a gente consegue fazer pequeno. Mas a gente usa... O mais importante vai ser o Note. Vou ver aqui. E aí a gente pode criar uma nova página. 6. Aqui, ó, vamos calcular, então... Ah, espera só um pouquinho que faltou o principal. Faltou o principal. Ué? Ah, ele não aceitou. Não aceitou porque não tinha... Vamos lá. Aqui, ó. O termo vai ficar pequeno para você, mas o que importa sou eu. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos... Vamos fazer uma consideração. Considere.
Considere. 1. Dipolo artesiano. De 1 centímetro. Numa frequência, ó. Numa frequência de 300 MHz. 300 MHz. Aí que fica evidente que lambda é C sobre F. 300 MHz sobre 300 MHz. Isso aqui vai nos dar 1 metro. Ou seja, nosso lambda zero vale 300 metros, que vale 1 metro, desculpe. Então, a gente vai querer calcular qual a corrente necessária para irradiar um watt. 1 watt. 1 watt apenas. Olha só. Então, a potência, só a gente voltar aqui, voltar anterior, só um pouquinho. A potência é 80 π ao quadrado, que multiplica dl sobre lambda zero ao quadrado vezes a corrente. Eu vou fazer uma corrente RMS, tá bom? Corrente RMS. Corrente RMS já dá a potência direta. Então, aqui, ó, a nossa corrente, IRMS, ele vai nos dar potência sobre 80. Potência vale 1, que multiplica dl, é 1 centímetro. 0,01 dividido por 1. Só que tem que ser lambda aqui ao quadrado. Então, isso aqui é 1 dividido por 80 π ao quadrado vezes 10 na menos 4. Vamos ver quanto vai dar. Então, isso aqui dá 80 π elevado ao quadrado vezes, e tenho 1 expoente 4 negativo vezes, e eu divido. Olha só. Ah, tá certo. Esse aqui foi RMS. Perfeito. O valor RMS ainda vai dar maior ainda. Ah, perfeito. Doze. Interessante. Acabou de chegar minha esposa. Ah, mas aí é o quadrado. Não, tá certo. Ah, detalhe, eu tô fazendo uma besteira aqui, ó. Este aqui ainda, pera lá. Essa potência aqui, ó, é R ao quadrado, aqui é ao quadrado. Aqui, então, é raiz quadrada tudo isso aqui. Isso aqui é raiz quadrada. Então, a raiz quadrada disso aqui vai nos dar isso aqui. A raiz quadrada disso aqui vai nos dar 3,56 ampere. Ou seja, então, para irradiar
1 watt de potência, 1 watt de potência, você precisa de 3,56, 3,6 amperes em 300 MHz, o que, evidentemente, não é uma coisa muito fácil de conseguir. Ou seja, então aqui, para a gente terminar a aula de hoje, apesar que depois vai sobrar para você, ou seja, eu vou pedir para você depois calcular, ó, eu vou pedir para você calcular depois. Deixa eu só aumentar aqui. Não, mas não é mesmo. Eu tenho que vir aqui. Entende? Então, aqui, ó, o que nós vemos é que, aqui, para a gente terminar, eu não calculei a resistência de radiação. A gente precisa de um corrente de 3,6 amperes. Ou seja, talvez, como dito aqui, o propósito dos polaritizianos é que para campos distantes, os seus campos são realmente virtualmente idênticos com os campos distantes da maioria das antenas práticas. Essa que é a parte importante. Ou seja, então, com ele, a gente consegue ter uma ideia do campo criado por outras antenas. Tá? Mas, então, ele é um péssimo irradiador, mas depois a gente vai estudar antenas que efetivamente são melhores, são chamadas antenas monopolo ou dipolo elétrico, que essa antena ela vai ter uma relação entre o seu tamanho e o comprimento de onda que está sendo da corrente que está circulando por ele. Por exemplo, se nós temos uma corrente de polo artesiano, ou seja, uma corrente de polo longo, ela tem 2 pernas. E então a corrente elétrica ela tem uma relação, ou seja, o comprimento de onda da corrente elétrica é, por exemplo, metade, ou seja, tá bom, vou te mostrar só isso aqui. As antenas que vão ser mais importantes para nós são essas aqui, antena de polo de meia onda ou de 1/4 de onda. Nessas antenas aqui, ó, você tem como se tivesse 2 polos. No centro, aí você vai ter uma perna para um lado e uma perna para o outro. Depois eu explico melhor isso aqui, ó. E o que importa é que a corrente elétrica vai ter uma relação, por exemplo, aqui ó, é um comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Então, essa antena aqui, por exemplo, ela tem 3 meios de comprimento de onda. O tamanho da antena é 3 meios de onda do comprimento da onda eletromagnética de tensão, ou da onda da tensão, ou de corrente que está circulando pelo fio. Eu te explico melhor na próxima aula, evidentemente. Mas, então, aqui essas antenas vão ser melhores irradiadores, e a gente vai perceber que quando o comprimento da antena tem uma relação de 1/10, no mínimo 1/10, e essa relação vai aumentando, mas eu tenho que explicar melhor para você depois, isso vai demorar um certo tempinho. Mas a relação basicamente aqui são 3 meios de comprimento de onda, tá vendo a onda de corrente? A onda de corrente está aqui, ó. A onda de corrente está aqui. Então, você tem 3 meios de comprimento de onda na frequência da corrente que está circulando. Isto é igual ao tamanho da antena. Então, 3 meios de lambda zero é igual ao tamanho da antena. Então, aqui nós temos um eficiente irradiador. Isso é onde vai implicar como é que é a irradiação eletromagnética que venha a gerar problemas. Mas a gente comenta isso na próxima aula. Ok? Então, eu vou passar para você depois. Que você vai dar um certo trabalho. Não vou dizer para você que não. É justamente calcular os campos elétricos próximos e distantes da antena, usando essas expressões aqui. Ok? Gustavo, você está ali ainda? Só deixa eu já aproveitar e perguntar como que eu trabalho com aquele E elevado a... Menos J? É. Olha só, esse é o detalhe. Ele é uma exponencial, ou seja, ele é... Tá bom, o problema é aqui, ó.
Deixa eu pegar esse aqui, ó. Não está apresentando, não está apresentando para você. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu abrir, deixa eu fazer um novo aqui. Aqui. Pode ser aqui. Eu acho que vai ser um exponencial. E, ou E, elevado, por exemplo. Vamos lá. E elevado a menos J vezes ômega, ou vezes beta 0 R. Aqui, ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ah, não, eu tenho que fazer uma coisa. Fiz beta 0 vezes R. Vamos imaginar aqui, ó, que você tem um raio, que é uma distância, por exemplo, 10 metros. Raio 10 metros. Nós temos uma frequência, por exemplo, frequência de 100 MHz. 100 vezes 10 elevado a sexta, certo? Vamos imaginar que está no ar. Então, a nossa velocidade V, ela é igual a 300 vezes 10 elevado a sexta. Então, vai acontecer o quê? O lambda zero, ele é igual a 2 vezes π. Não, na verdade, o lambda zero, na verdade, é V dividido pela frequência. Vai ser igual a 3 metros. Agora sim. O nosso beta zero é igual, aí sim, 2 vezes π dividido pelo lambda zero. Isso aqui vai ser igual a 2,975 graus por fase. Então, esse termo elevado a J, ele vai ser igual... Qual que não foi? Sim, J. J é igual... J é definido como raiz de menos 1. Raiz de menos 1. Bom, ou seja, esse elevado a menos JB0R é a identidade de Euler. Lembra da identidade de Euler? Eu vou escrever aqui a identidade de Euler. Elevado a B, ou elevado a menos J, teta. Na verdade, elevado a J teta. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, eu ver se eu consigo exibir um tamanho maior. Eu não sei se você está enxergando aqui, deixa eu ver aqui. Deixe-me ver, edit. Estou tentando aumentar aqui a área. Se não tem aqui, a gente aumenta de outra forma. Também não aumentou. Tá bom, então eu vou para o outro caminho, tá bom? Deixa eu... Aqui. E aqui deixa eu inserir mais uma página, tá? Então, aqui o que acontece? Opa, vamos lá, vamos fazer assim para não sujar muito. Olha só. E elevado a J teta é igual a cosseno de teta mais J seno de teta. Ou seja, aqui nós temos a parte real. E aqui, ó, nós temos a parte imaginária. Isso aqui, basicamente, o que ele faz é uma mudança de fase, apenas. Ou seja, isso aqui, então, por exemplo, e elevado a J teta, o valor disso aqui é 1. Por quê? É cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta, raiz quadrada, que vai nos dar 1. Entende? Então, esse aqui vai ter uma parcela aqui, ó. Cosseno de teta é uma parte real e o J seno de teta é a parte imaginária. Então, é só você ver aqui, por exemplo, B0, ó,
B0 é 2π sobre lambda, isso aqui é o que é? É radiano dividido por metro. E aí você tem o quê? B0R, você tem radiano dividido por metro vezes metro. Então é como se isso aqui fosse um ângulo de fase. Obviamente, em radianos. Em radianos. Entende? Então, se você quiser, você pode calcular o elevado jθ como isso aqui, ó. O que nós teríamos ali, ó? Nós teríamos, ó, isso aqui, ó, seria e elevado a menos j B0R elevado a j menos B0R. Então, isso aqui seria cosseno de menos B0R mais j seno de menos B0R. Então, você pode calcular dessa forma aqui, ó. Cosseno de menos B0R mais j seno de B0R. Ou seja, eu acho que a tua calculadora, se você tem um HP, ela calcula a identidade de Euler. Se não, você vai ter que usar como se fosse um número complexo. Tá? Uhum. Beleza. Então, beleza? Ou seja, na verdade, ele não vai, quer dizer, ele não vai mudar o valor multiplicar por mais do que 1. Se você for calcular o módulo do campo, é só 1. Agora, o que vai acontecer é que eu vou te passar um material que você vai calcular, então, qual vai ser a mudança do ângulo de fase. Por isso que eu te perguntei, ou seja, esse é o ponto, ou seja, talvez você possa usar até o Excel. Eu não sei se você conseguiu, se você tem o SCLab, por exemplo. Não tem. Não tem. E a tua HP qual é? É mais antiga ou ela trabalha com... É 50G. Ah, 50G? Não, mas a 50G eu acho que trabalha tranquilo com número complexo. Sim, se eu não me engano, sim. Não, ela trabalha. Então, acho que você não teria dificuldade, não, tá? Você pode ir definindo as variáveis, se for o caso, depois soma, ou cria uma função. Você cria a função. O mais fácil seria você criar uma função. E nem que depois daí você multiplicasse por uma função que você faria isso aqui, ó. Faz uma função, se for o caso, você representa como isso aqui, ó. A parte real e a parte imaginária. Entende? Então, vamos lá. Bom trabalho. Beleza? Beleza, Gustavo. Beleza, professor. Tá bom, então. Tá bom? Um abraço para você, então. Abraço. Até segunda. Até. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais, tá? Tchau, tchau.